vejo que está tudo indo para o mesmo ponto. No caso do Ministério, porque a gente atende, a população que a gente atende, ela é a percentual maior da população do Brasil. E é super importante a gente poder intervir nesses sistemas para efetividade, para eficiência energética, até porque é uma população que não tem como ficar pagando altos custos com energia, essa coisa toda. Então, eu volto àquela minha colocação do urbanismo, da gente ter condomínios com maior eficiência energética, inclusive na parte externa, na parte dos espaços comuns, tudo mais. Para isso, a gente teria que fazer isso de qualquer forma, porque hoje existe nos municípios uma tendência de acabar todos os setores de aprovação de projeto. Por quê? Porque só assim, já tem um responsável técnico. O responsável técnico ele é responsável por isso. Então eu não vou mais aprovar projeto plantinha por plantinha, nada. Assim, eu tenho um responsável técnico atrás, a responsabilidade é dele. Então está tendo uma tendência muito grande nos municípios de não ter mais isso. E uma outra questão que eu queria até abordar, que seria as pessoas, quando elas têm um leque muito grande de opções, elas ficam meio na dúvida. Eu acho que, de repente, até para os ares condicionados, vamos dizer assim, que já está aumentando, em vez da gente ter variação de 16 graus até 30 graus, e aí qual que é o meu grau de conforto? É no 25, é no 24, é no 27? Qual que é isso? Então, se de repente a indústria colocasse assim, 3 variações, que seria ventilação, conforto e muito frio. Pronto. A pessoa põe lá e já tem a variação automática, porque vai ser o aparelho que vai regular, analisar qual é a temperatura que está tendo ali, e ele mesmo vai acionar e desacionar. Que a gente tem também a questão da eficiência, por exemplo, quando você pega um aparelho que está dimensionado para atender um determinado cube ali, e ele fica forçando, trabalhando direto, ele gasta mais do que um aparelho superior e que mantém realmente o clima, né? É isso. Mexer no controle do ar-condicionado acho que vai ser muito difícil, né? Porque as pessoas têm direito, elas estão comprando equipamento, elas podem operar ele da forma que eles quiserem, né? O que a gente botou na norma é que a gente aceita, e pelo que a gente tem de estudo de campo, né? E entre 16 e 26 ninguém vai ligar. Ou melhor, a maioria não vai ligar. Tem gente que está ligando com qualquer temperatura, como eu falei já, né? Que aí já é o vício excessivo, né? Mas do ar-condicionado, se vocês pegarem os ar-condicionados nacionais que a gente tem tecnologia inverter e tecnologia convencional, né? Não sei se todo mundo entende aqui o que vem a ser o inverter, mas o inverter ele funciona numa velocidade constante mais baixa, conforme a carga térmica do local. Ele consome muito menos energia que o outro, mas a etiquetagem do Inmetro ainda está equivocada nisso, né? Então, estamos mexendo para entrar com etiquetagem em carga parcial também. E aí vai ficar muito gritante a diferença do inverter para um convencional. A gente mediu lá em Florianópolis 2 salas de professores durante o dia, em várias condições, e medimos também no Rio de Janeiro, São Paulo, economias entre 50% e 70%. A mesma máquina que tem o mesmo etiqueta do Inmetro. Né? Só para ela ser inverter e o ambiente não está sendo muito demandado em carga térmica, a diferença entre as máquinas é muito grande. A gente deveria eliminar outras já, né? Aí tem política pública que a gente deveria ser um pouquinho mais agressivo, e eu venho lutando bastante para que isso aconteça. E estamos com sinais positivos. Tem um estudo de impacto regulatório. Quem tiver interesse, olhe no site kigali.org.br, né? Tem vários estudos sendo feitos sobre isso. E eu acho que a gente vai conseguir dar um salto muito grande com a transição dos gases, né? O gás refrigerante vai ser mudado e a gente tem uma chance de deixar as máquinas muito mais eficientes, né? Mas qual é a casa que a gente quer para botar esse ar-condicionado, né? E como é que a gente vai lidar com uma escala brasileira? Porque eu acho que essa é a questão que vocês têm. Eu tenho
municípios, 5.000 municípios, né? E com gente muito despreparada em muitos deles, projetistas despreparados. Como é que eu vou mostrar para eles quais são as coisas mais eficientes? Eu acho que aí sim dá para a gente pensar em talvez um menu de detalhes construtivos, desde a cor, para que ele enxergue qual é o efeito na casa que ele está entregando. E a gente tende a associar só a habitação popular ao empresário bandido. Não, tem muita gente bacana fazendo ali e não faz por desconhecimento, né? Tem tudo, né? Mas eu acho que se a gente conseguir botar talvez algum menizinho para as pessoas entenderem mais facilmente naquele clima dele, qual é o detalhe que melhoraria, quanto melhoraria, eu acho que a gente consegue mudanças lentas, né? Pelo menos enquanto eu não forço a mudança. Mas se estabelecesse um critério em termos de quilowatt-hora por metro quadrado, isso não já unificaria a nível nacional, indiferente do clima? Ele não consome? Ele não liga o ar? Não, eu digo para padrão de construção. Além desse menu que você falou, que ele, tudo bem, pode ser regionalizado, fazer o consumo máximo por residência, mesmo de baixa renda, quer dizer, a necessidade, de quilowatt por metro quadrado daquela residência. Quer dizer, simulado, não pode passar disso. Não é tão tradicional eu ter uso constante de equipamentos no Brasil. E, claro, se eu for lá para cima, onde eu falei agora há pouco, Roraima, aí eu acho que dá para fazer exatamente isso, né? Porque lá é condicionamento 24 horas por dia. Então, dá para ir, sim. Agora, se eu pegar uma casa em São Paulo, ele provavelmente liga o ar-condicionado 3 meses por ano, né? Então depende muito da pessoa. Fica difícil eu padronizar tudo isso. A gente está tentando ir para esse lado e mostrar na norma de desempenho nova qual é a carga térmica que ele vai ter. A carga térmica dividida pelo COP do sistema vai dizer qual é o consumo que ele vai ter, se ele operar dentro daquele regime que a gente está colocando. Eu estou dizendo que tem pessoas na sala das 2 até as 10 da noite. Talvez não tenha. Vai ser diferente o consumo dele. Eu estou dizendo que tem gente dormindo durante a noite. Tem gente que dorme durante o dia porque trabalha durante a noite. Entende? Eu tenho que jogar sempre numa média e criar um padrão, e aquele padrão vai definir o consumo. Então, na norma de desempenho, eu vou dizer qual é a carga térmica. Na etiquetagem de edifício, eu vou dizer quanto é que isso vai consumir. É isso. As duas vão falar a mesma língua. Eu tenho uma pergunta para fazer. Nós tivemos um problema, até foi aventado aqui por nossos colegas, nós temos um problema muito sério em alguns empreendimentos de parede de concreto moldada em local de condensação. E a gente ouve relatos, né, de representantes das instituições técnicas que fazem as avaliações técnicas em produtos inovadores, né, no âmbito do SINAT, de que é um problema difícil de ser solucionado essa questão da condensação. Então, diante desse fato, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se você, como você falou que trabalha com o Energy Plus, com simulações, eu gostaria de saber se você tem alguma novidade, algum trabalho em andamento para mitigar esse tipo de problema. Eu entendo que esse problema está acontecendo quando tu tem um quarto com split. Está condensando no quarto do lado. É esse o caso? Não? Sem ar-condicionado na casa, está vendo? Não, mas é que tem um caso que está acontecendo, eu já vi vários construtores, é que o cara coloca um split num dormitório, né, e ele refrigera a parede, obviamente. E do outro lado, a parede fica fria e condensa, né, escorre. Mas aí depende muito do clima. Depende do hábito de uso do cara, se ele ventila ou não a casa. As nossas janelas não estão ajudando ele a ventilar. Então ele está com a janela
2 folhas de vidro, ele fecha as 2 folhas de vidro para ir trabalhar, ele tomou um banho quente de manhã, condensou durante o dia. Aí eu vou contar um caso lá de um professor meu em Porto Alegre, que ele disse que tinha um edifício inteiro e tinha uma moradora que reclamava de condensação. E ele não conseguia matar o caso. Ele marcava com ela, e ela sempre marcava de tarde. Não, vem de tarde aqui, vem de tarde. E ele ia, olhava, as paredes dela verde, né, tudo condensado, cheio de mofo, e os outros apartamentos normais. Aí um dia ele disse assim, eu vou de manhã. Bateu de surpresa na porta da senhora lá, a mulher abriu a porta, ela tinha uma panela desse tamanho, nas 4 bocas, e ela cozinhava geleia, com o apartamento todo fechado. Aí não dá, né? Então tem coisa que é usuário, e tem coisa que é a impossibilidade de ventilar. E tem coisa que é gerar frio de um lado e não do outro. Né? Então, a simulação aí é complicada, porque o Energy Plus, por exemplo, não simula muito bem umidade. Né? São simulações térmicas. Né? Umidade é outra complicação, e aí a gente usa teorias, inclusive, muito ultrapassadas quando a gente vai fazer cálculo de condensação. A gente assume que existe camadas impermeáveis. Né? A gente não simula direito a absorção e dissorção de umidade, que é um fenômeno super complexo. Inclusive as curvas não vão pelo mesmo lugar. Quando tu absorve, tu vem por um caminho, e quando tu dessorve, vai por outro. A propriedade muda. É um fenômeno complexo pra caramba. Um aluno meu fez uma tese de doutorado só no acoplamento da transferência de calor e umidade numa parede. E é difícil. Os alemães têm o UFI, que é um software muito interessante que faz isso, mas geralmente faltam as propriedades dos materiais, para a gente poder ir em mais detalhe. Pode. Mas eu diria que é provavelmente mais o hábito da pessoa. Então, eu acho que essas investigações em campo são muito importantes, mas elas têm que ser bem feitas. Porque a chance do cara perceber a coisa errada é médico, né? Isso é que nem médico. Se não fizer a pergunta certa para ele, ele vai te enganar e vai dizer que... E tu vai dar outro diagnóstico para ele. Dá para medir muitas coisas hoje em dia, porque a gente tem medidores portáteis, né? Posso mandar pelo correio uns medidores, o cara mede lá durante um mês e me devolve. Então, tem muita coisa que dá para fazer, mas eu acho que a gente precisa voltar ao local do crime. É difícil, né? A Caixa não gosta, ninguém gosta, né, de voltar ao local do crime, porque vai te incomodar com o cara lá. Gera processo e tudo mais, e está cheio de advogado aí querendo só isso, né? Então, mas a gente aprende muito com as coisas que estão no campo. Né? Principalmente o hábito das pessoas, que a gente ainda entende pouco. Mais alguma? Eu tenho só mais 200 slides aqui para a gente seguir. Hein? Mas eu vou seguir mais um pouco ou querem falar mais? Ou querem parar? Qual é o... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa divertida aqui para vocês. As normas vocês conhecem, zoneamento, não vou falar disso aqui. Esse projeto aqui, não sei se alguém já viu isso. Não? É um site que a gente desenvolveu. No início foi com o Procel e depois a gente continuou com o Ministério do Meio Ambiente dentro do P3E, o Projeto de Eficiência Energética e Edificações lá. Essa é a origem dele, mas ele é isso aí. Ele está dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente não sabe quanto tempo vai durar lá, porque foi extinto o departamento que cuidava dele. Não sei dizer, teria que acessar agora para ver. Mas tem muitos adeptos, tem muitos usuários, e no fundo é para dar dicas, fazer análise climática e dar dicas bioclimáticas e soluções construtivas para climas brasileiros. Tem 400 climas aí dentro. Né? É bem usado, vem sendo bem usado ele. Né? Tem um
Então, quem fez isso foi a Alexandra Maciel. Não sei se vocês conhecem ela, ela estava no Ministério do Meio Ambiente. A última notícia que eu tive é que ela está se transferindo para o Ministério de Minas e Energia. Mas talvez esse vá para lá. Ele estava hospedado comigo um tempo, mas, enfim, requer manutenção e é difícil ficar mantendo isso. Mas tem fotos, né, fotos até tiradas pela própria Alexandra, desenhos da Alexandra, é muito legal o site. Tem soluções construtivas, tem uma calculadora de transmitância térmica, tem um monte de coisa. O cooling, a gente já falou do problema do cooling. Também não acho muito... aqui. Olhem o nível de eficiência, né, dos nossos splits. Aqui, 2011. COP Vocês têm ideia do que é um COP? O COP é a transformação de energia térmica em energia elétrica. De energia elétrica em energia térmica, né? Então, por exemplo, eu tenho uma carga térmica de 3.000 watts. Se eu tiver um COP de 3, eu vou gastar 1.000 watts elétricos para gerar os 3.000 térmicos. Né? Então, quanto maior o COP, melhor. Os nossos splits, em 2011, a regra era 2,6. O nosso A no Brasil é 3,24. Tá? Olha os maiores que a gente encontra, por exemplo, na União Europeia, 7, 5. O mínimo da China é o nosso A. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está tentando corrigir agora com esse projeto. Essa aqui é a figura mais recente já do Kigali. Né? Vocês veem que a China é muito rápida em trocar os índices mínimos internos deles, porque eles têm muito consumo. Né? Então, aqui é o COP para compressores fixos e aqui o COP para compressores inverter. Nós estamos falando de bem alto. Né? Aqui tem Brasil, né? A gente está aqui 2,6, muito baixo. Né? Agora vejam aqui o México, que está com um valor muito baixo, mas está indo por uma regulamentação. Quer dizer, aqui é vendas, né? Esse azul aqui é vendas. Né? O México está com valor aqui, agora em 2011, e para 2016 está indo para cá. Ele tem muito problema de ar-condicionado ali, principalmente na Baixa Califórnia, coisa assim. Né? Então, isso aqui é o que a gente tem que ver, saltos, né? Não avanços pequenos. Né? E eu espero que a gente consiga fazer isso aqui agora com a nova regulamentação. Aqui tem toda a história do Inmetro aí, Essa aqui é uma figura típica. Isso aqui. Fala. Uma pergunta. Os fabricantes, a maioria dos fabricantes de equipamentos de ar-condicionado na Europa são os mesmos que o Brasil. No mundo inteiro. Então, e eles vale para eles ainda manter uma tecnologia ultrapassada em uma região e não na outra, e não unificar isso? Para resumir, o problema aqui se chama Manaus. Zona Franca de Manaus. É complexo. Aqui, ó, vocês têm o COP, né? E aqui vocês têm as diferentes categorias A, B, C e D, né? E vocês veem aqui, por exemplo, diferentes máquinas, né? Vocês veem que os fabricantes... Não, há muito tempo, é obrigatória. O Inmetro. O Inmetro é etiqueta. Mas vocês veem aqui que as máquinas são feitas para o nível de eficiência. Split é uma commodity. Eu faço ela, eu monto os pedacinhos para ela ter essa eficiência. Né? A gente tem que subir o nível, mas eles tendem a segurar. Aí tem venda de sucata, aí tem muita coisa, né, envolvida. Assim. Mas vocês veem que a China, né, aquele outro slide que eu mostrei lá, está com nível de eficiência lá em cima. Ela não quer que venda coisas ineficientes lá dentro. A gente tem que bloquear aqui também.
tem vários problemas aqui, né? Porque ele pergunta por que não funciona a competição aqui, né? No fundo, o primeiro problema se chama os níveis de etiqueta defasados. Então, se eu te mostrar aqui, é o programa de etiquetagem do Inmetro. Então, olha aqui, ó. Aqui te mostra. Ó. Eu tenho máquina aqui em cima. Ó. E essa máquina foi medida aqui no Brasil. Né? Ela deveria dominar o mercado. Ela está acima do nível da Ashray. Né? Mas se está aqui embaixo, a etiqueta que ela vai levar é A também. Então, o consumidor não vai saber a diferença. Isso aqui. Eu já tentei comprar elas, mas elas não existem. Elas foram medidas e não estão no mercado. Tá? Não, eu digo essas aqui eu já tentei comprar. Não existem. Essas com nível mais eficiente. Né? Porque se essa máquina que está aqui, rente aqui, é A, e essa aqui é A, o consumidor não vai conseguir entender. Então ela foi trazida, essa máquina aqui provavelmente foi trazida para algum projeto LEED, né? O LEED vai cobrar esse nível de eficiência. Então é específico. Né? Então está errada a etiqueta, que não incentiva isso, não incentiva a alta eficiência. O selo para o céu está errado também, porque ele dá para todos as. Ele não dá só para os mais deficientes, é todos os as. O selo para o céu. Esse prêmio Procel tinha sempre para qualquer tipo de edificações, era um lado, mas outro lado equipamentos, né? Também o ar-condicionado. Eu acho que eles eram muito generosos no prêmio. Ah, é? Não. Eles estão mais atentos agora, eu acho que vai haver uma revolução grande com os resultados que a gente está mostrando nesse projeto Kigali, com o X. Então entrem no site do X, que eu vou mostrar aqui para vocês, em seguida. Esse aqui. E vocês vão ver todos os relatórios aí com todos os problemas. Né? Fábrica de compressor é um problema. Quando a gente fala de Manaus, a gente tem que ter conteúdo nacional. A fábrica de compressor aqui, enfim, está tudo aí dentro. É um problema complexo. Porque, assim, vocês acham que faz sentido eu trazer um navio da China? Isso tudo vem da China. Né? Ele cruza o Panamá, encosta em Belém, baixa tudo para Chatas, leva até Manaus, monta, volta para Belém e depois vem até Santos. Não faz sentido. Mas todos os fabricantes estão em Manaus porque tem um atrativo fiscal. Faca, né? Atrativo fiscal muito interessante. É um problema. Mas eu acho que a gente tem que lidar com isso também. Isso aqui é interessante. Ó. Isso aqui é a penetração do inverter no mercado. Né? Então vocês veem que o compressor fixo está caindo e o inverter está crescendo e hoje em dia está muito perto já. Então a tendência é o inverter é dominar. E se vocês forem comprar alguma coisa, compre inverter. Compre geladeira inverter, compre ar-condicionado inverter. Ele vai estar mais caro um pouquinho. Vocês vão dizer, mas os dois são A. Eles são A, mas estão mal avaliados na etiqueta. Não. Inverter? O que eu escutei. Não, o problema que eu digo não é que eles têm problema, é que, sei lá, as residências têm que ter um tipo de fiação, alguma coisa assim. Pelo menos foi isso que eu escutei. Não. Não. É qualquer. Propaganda enganosa. Não, nem foi. Coisa de condomínio. Não, dá para botar. E assim, não vai ser valorizado pela etiqueta como deveria. Né? Acho que isso aqui a gente falou um pouquinho já, né? PBL acho que também todo mundo conhece. Isso aqui a gente achou que ia ser um sucesso, né?
Instrução normativa número 2 de 2014, né, que obriga, o que ela obriga? Todas as compras públicas do governo deveriam ser A. Então, se ele compra um carro, ele deveria comprar um carro A. Se ele compra uma geladeira, deveria ser A. Um split deveria ser A. E se ele constrói um prédio, deveria ser A. Só que isso aqui é só, como é uma instrução normativa, é só administração direta. Isso era super importante. Porque o governo compra muito. E se ele comprasse eficiente, seria uma diferença, muda o mercado, né? Qual a probabilidade da gente retomar com mais êxito? É porque agora o planejamento ficou debaixo da economia, junto com a indústria, entendeu? Então essa é a vantagem. Então as mesas executivas que eles criaram, não é mais como é, colegiado, agora é mesa executiva. Não é comissão, Todos esses assuntos, deve voltar. só que aí voltam debaixo do mesmo ministro. Então Ótimo. não vai dar para se omitirem. Isso deveria ser baixado na escala estadual e municipal, né? Se isso for bem feito, né? Agora, quando eu ajudei o Ministério da Planejamento, né? Orçamento e Gestão, né? Quando a gente ajudou eles lá a fazer isso, a grande dificuldade é o sistema de compras, como é que chama aquele? Não, o sistema de compras eletrônico do governo, como é que chama? Então, eu chamei de leilão aqui, é o pregão, sei lá. Mas tem um nome à base lá. Como é que se chama? Mas enfim, Bom, é um sistema que inviabiliza isso. O sistema, hein? Comprasnet. O Comprasnet tem 300 formas diferentes de split catalogado lá dentro, né? E aí é muito difícil de a gente ajustar toda a base, porque tem pregões em andamento. Teria que dar um freeze nele e dizer, agora eu vou trocar. E só botar... Então, de sistema. novo, como agora tem uma secretaria que não é responsável só por construção, é indústria, né? Aí o que está se discutindo? Que se utilize, por exemplo, um critério como esse, ele vai ter que dialogar com todo mundo. Então, não é assim só para a administração direta, teria que ser também para financiamento, para o varejo, para... Então, as discussões começam a se interrelacionar mais e aí tem muitos atores que estão, assim, eu percebo que eles estão colocando pressão no Ministério da Economia para que esse tipo de coisa seja mais padronizado. Então, por exemplo, ao montar um catálogo, ele teria que obedecer um único critério, não vai poder, não, pode isso e o outro também. O etiquetado e o não etiquetado. O que tem é que se ter uma noção desse mercado só, né? Aquela coisa assim, existe mercado, né, para isso? Ou vai todo mundo demandar e não vai ter? Não, foi uma coisa que a gente fez, porque tinha que ter pelo menos 2, né? Tem que ter competição.